A revelação aterrorizante, a maldição oculta do meu avô e os 30 anos de terror amaldiçoado. A primeira noite após a morte do seu Zé foi a mais estranha que Júnior já viveu. O silêncio da casa parecia sufocante, mas logo foi quebrado por sussurros que pareciam sair das paredes. Ele olhava com olhos arregalados para o corredor, as sombras dançando ao ritmo de seus pensamentos confusos. Não pode ser, isso não está acontecendo, repetia em voz baixa, como se o ato de falar pudesse afastar a inquietação que o envolvia. O coração batia como um tambor, ecoando na solidão da noite. Mas os sussurros ficaram mais altos, até que parecia que seu Zé estava ali, tentando se comunicar. Júnior ouvira claramente entre os murmúrios. Ele não queria acreditar naquilo. O velho avô, que todos temiam e respeitavam, agora parecia um espectro a vagar pela casa. Depois de dias sem dormir direito, as sombras que antes eram apenas figurinhas imaginárias tomaram forma e começaram a se mover, como se dançassem em uma coreografia macabra. Risadas distantes, ecos de uma festa que nunca aconteceu, saltavam pela casa, fazendo Júnior tremer. Ele se lembrou de como seu Zé sempre falava sobre as coisas que não podiam ser ditas, um legado de segredos que agora recaía sobre seus ombros. Quando os vizinhos começaram a desaparecer, Júnior sentiu um nó na garganta. Foi só na madrugada de uma terça-feira que ele passou por Dona Rita, que sempre lhe dava doces na porta de casa, agora pálida e com os olhos esgazeados. O brilho dela havia se apagado e no lugar existia um vazio. Eles estão levando a gente, Júnior. Cuidado! As palavras ecoavam em sua mente e o desespero se instalou como uma sombra em seu coração. Em busca de respostas, lembrou-se do conhecido de seu Zé, o velho líder comunitário. A urgência o levou pelo bairro e, ao encontrá-lo, Júnior viu um homem que carregava um olhar sombrio e trancado. "O que você sabe sobre meu avô?" ele questionou, quase sem ar. O homem hesitou e começou a contar sobre um pacto obscuro que seu Zé realizara há anos. Algo que deveria proteger, mas que agora era uma maldição que retornava. Suas palavras cortavam como uma faca. "A cada geração pede-se um preço. Estão vindo atrás de você." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso das revelações quase o faz desmaiar. A sensação de que ele estava no centro de um labirinto sombrio, sem saída, crescia. Certa noite, um barulho no portão o fez saltar da cama. Era um vizinho que sempre aparecia disposto a ajudar, mas agora estava ali, com a expressão marcada pelo medo. "Eles estão vindo, Júnior. Precisamos fazer algo antes que seja tarde demais." O coração de Júnior disparou. "Como assim? Precisam de nós." O homem apenas balançou a cabeça e sussurrou: "Ninguém está a salvo." O medo tornou-se uma companhia constante, e quando pareceu que tudo tinha a chance de voltar a ser normal, Júnior percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O sussurro do avô agora se tornara um clamor, e a pergunta ecoava na mente dele: "Até onde você está disposto a ir para salvar a sua família?" Enquanto isso, as sombras se aproximavam, e o tempo cada vez mais se esgotava. Quando a noite caía, a atmosfera na casa de Júnior se tornava opressiva. As sombras pareciam se aproximar, como se tivessem vontade própria, e os sussurros, antes sutis, agora eram gritos de dor e desespero. Ele se sentava no sofá, lutando contra a exaustão, tentando escapar das visões que assombravam sua mente. Imagens de seu avô cercado por rostos sombrios o envolveram. Lembranças que deveriam trazer conforto, agora eram um fardo. A cada novo dia, mais vizinhos desapareciam. O medo tornara-se contagioso. Conversas rápidas nas esquinas, olhares apressados. Júnior sabia que era apenas uma questão de tempo até que a sombra chegasse até ele. O que aconteceria se ele fosse o próximo? A imagem de Dona Rita com seus olhos vazios o assombrava.
Ele se perguntou se havia algo que poderia fazer para interromper o ciclo cruel que se repetia. Certa manhã, guiado pela urgência, decidiu que precisava enfrentar essa maldição de uma vez por todas. Não havia mais como fugir. Ele se lembrou do que o velho líder comunitário dissera. A cada geração, um preço era cobrado. E ele estava prestes a descobrir qual seria o seu. Júnior se dirigiu à casa do velho, que parecia ainda mais assombrada do que antes. Os passos ecoavam como batidas de tambor em seu coração. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta, um convite macabro. A luz que entrava pela janela iluminava o lugar de maneira estranha, como se a casa estivesse viva. Seu Joaquim. A voz dele soou fraca, misturada ao vento frio que entrava pela fresta. Ele hesitou antes de entrar, mas a necessidade de respostas o empurrou para dentro. O velho estava sentado em sua cadeira, com a aparência de quem havia visto muitos horrores. Ele levantou a cabeça, seus olhos refletindo um conhecimento sombrio. Você veio buscar a verdade, não é? O tom dele carregava um peso que Júnior podia sentir em seus ossos. Sim, eu preciso entender o que está acontecendo. O que você sabe sobre a maldição? A palavra maldição ficou presa em sua garganta, mas agora não havia volta. O velho fez um gesto para que Júnior se aproximasse. Há um altar no bosque, não muito longe daqui. É lá que os antigos selos foram feitos. Para quebrar a maldição, você precisa realizar um ritual que seu Zé começou há décadas. Mas cuidado, Júnior. Não é uma tarefa fácil. O que já foi selado não se quebra sem um preço. A tensão no ar aumentou. Júnior sentiu um frio na barriga. Que preço? Ele não queria saber, mas a curiosidade o dominava. Você deverá oferecer algo querido em troca. Joaquim parou, o olhar fixo em Júnior. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Caso contrário, sua família apagará, e você não vai gostar do que verá quando o sol nascer novamente. Júnior balançou a cabeça, um turbilhão de pensamentos correndo em sua mente. Será que conseguiria o que seria querido o suficiente para salvar sua família? Ao sair da casa do velho, notou uma sombra que parecia segui-lo, cada vez mais próxima. Amedrontado e determinado, Júnior sentiu que o tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava, seu coração disparou. As sombras ao seu redor pareciam aumentar em número, murmurando o seu nome. Naquela noite, enquanto os gritos e os sussurros se tornavam ensurdecedores, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Eu vou ao bosque, pensou, com uma nova determinação. Eu vou enfrentar isso. Mas, ao olhar pela janela, o que viu fez seu coração parar. Uma figura erguia-se entre as árvores, seus olhos queimando como brasas. Ele sentiu que estava sendo observado, e mais do que isso, estava sendo chamado. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto a escuridão se aproximava. O que eles querem de mim? Essa pergunta ecoava em sua mente, fazendo-o tremer de medo. Com um último olhar para o que restava de sua casa, ele sussurrou: o que quer que eu tenha que fazer, eu farei. E assim, começou a marcha em direção ao desconhecido, determinado a descobrir os segredos que seu avô deixara para trás. Entretanto, mal sabia ele que a verdade que o aguardava no bosque poderia revelar mais do que desejava saber, e o preço a ser pago poderia ser o último suspiro de sua família. O bosque se estendia à sua frente, como um véu de mistério que mal conseguia decifrar. A escuridão se adensava, e cada passo de Júnior ecoava em seu coração como uma bomba prestes a explodir. As árvores pareciam murmurar, suas folhas sussurrando segredos antigos. A lufada de ar gelado que o atingiu fez com que seus pelos se arrepiassem. O medo e a adrenalina o impulsionavam adiante. Ele mal teve tempo de se preparar para o que encontraria, mas uma coisa era certa. A imagem da figura entre as árvores nunca deixou sua mente. Os olhos ardendo como brasas, a presença pesada e sufocante parecia acompanhar seus passos. Júnior olhou para trás e a escuridão parecia mais densa, como se estivesse viva, se alimentando de seu medo. Seguindo as instruções de Joaquim, ele começou a procurar o altar. Os galhos secos quebravam sob seus pés, estalando como dedos ósseos. Cada estalo o fazia parar e olhar ao redor, preocupado com a possibilidade de algo mais estar o observando. Finalmente, ele chegou a uma clareira. Uma luz fraca iluminava o altar, uma construção rústica de pedras cobertas de musgo. Ao se aproximar, o ar parecia mudar. Uma energia pulsante emanava do lugar.
O altar estava cercado por símbolos estranhos, marcados na terra com um cuidado que ele não conseguia compreender. Júnior hesitou, o pensamento de se voltar e sair dali ocupando sua mente. Mas ele não podia desistir agora. O que seria um preço a ser pago? A lembrança do que Joaquim dissera apertava em seu peito. O que ele tinha de mais querido para oferecer? Tampa a boca com a mão, a conexão com o que amava se tornava um fardo. Sua família, seus amigos, a ideia de perdê-los o atormentava. Com um esforço hercúleo, Júnior se forçou a passar adiante. Certa vez seu Zé fez isso. Ele acreditava que poderia salvar todos. Murmurou para si mesmo. O pensamento o motivou. Ele começou a traçar um círculo na terra com seus dedos, tentando emular os símbolos do altar. Então, no fundo da clareira, algo se movia. Ele virou-se abruptamente e, para seu terror, viu a figura que o fitava. Era uma sombra, mas ao mesmo tempo uma presença. Não era somente uma criatura, era um eco de suas memórias. Os olhos brilhantes queimavam com uma intensidade que o paralisou. Você chegou até aqui, Júnior. Está preparado para saber a verdade? A voz ecoou com um eco sinistro, como se vinha de todas as direções. Quem é você? Júnior respondeu, tentando esconder seu medo, mas as palavras saíram fracas, quase um sussurro. Vim para te guiar. Você não entende o peso que carrega, o que já foi selado na sua família, a culpa que os mantém presos. A voz sibilou, e a sombra se aproximou, revelando um rosto que lembrava o de seu avô. O altar, nós precisamos fazer o ritual. A frase saiu num impulso, enquanto olhava para a figura. Um misto de desejo e medo se entrelaçava dentro de Júnior. Para quebrar a maldição, você precisa fazer mais do que um rito. Você deve entender a dor que foi imposta e o verdadeiro custo. Você sabe o que precisa dar, não sabe? A sombra aproximou-se ainda mais, e a presença fria o arrepiou. Júnior cerrou os dentes. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade da maldição, mas também a sombra que envolvia sua própria vida. O tempo se esgotava, e cada instante que passava deixava mais claro que a oferta que teria que fazer seria muito mais pesada do que imaginara. Então, num momento, um grito agudo cortou a noite, interrompendo tudo. Ele não sabia se vinha do bosque ou da sua própria mente, mas ao olhar novamente para o altar, percebeu que não era apenas sua vida em risco. Era a vida de todos que amava, e a luz que emana do altar parecia ganhar vida, brilhando intensamente, revelando segredos escondidos nos rostos mergulhados nas sombras. O coração de Júnior disparou. Ele estava prestes a entrar em um abismo do qual poderia nunca mais voltar. O que seria essa verdade obscura que o aguardava? E qual seria o preço final que ele teria que pagar? A luz do altar pulsava como um coração desesperado, e Júnior sentia sua própria vida se entrelaçar com o destino daquele lugar. A sombra à sua frente, agora mais nítida, tinha uma expressão que lhe era familiar, o semblante envelhecido de seu avô. Os olhos que outrora eram gentis, agora exalavam uma tristeza profunda, um eco do tormento que a sua família havia suportado por gerações. Você tem que entender, Júnior, a sombra começou, sua voz um sussurro entre as árvores. Você carrega a herança de escolhas que foram feitas muito antes de você nascer. A maldição que assombra sua família não é uma casualidade, mas um resultado direto da avareza e da dor. E você tem uma decisão a tomar. Ele se sentiu angustiado, como se estivesse preso em um pesadelo que não conseguia acordar. O que você quer de mim? Eu não sei se sou forte o suficiente para suportar isso. Sua voz tremia. O que já sabia pesava como uma âncora. Não se trata de força, a sombra respondeu. Trata-se de amor. O que você ama mais, Júnior? Você está disposto a sacrificar isso para libertar a sua família? Para fixar as correntes que prenderam nossos espíritos a este lugar? A cada sílaba, o ar ficava mais pesado, e Júnior mal conseguia respirar. As árvores ao seu redor pareciam se inclinar, como se estivessem ouvindo uma conversa antiga que não queria ser escutada. Em sua mente, as imagens de seus entes queridos surgiam, risadas, sorrisos, todas as memórias preciosas que ele queria proteger. Ele hesitou. Mas o que eu teria que fazer? Que tipo de sacrifício? Você terá que renunciar à sua liberdade. Um espírito precisa ser escolhido, mas não é apenas uma troca.
Um ciclo deve ser encerrado e um novo início deve ser criado. Um amor deve ser perdido para que os outros possam viver. Pense na sua avó, nas suas irmãs. Você deve decidir quem ficará. As palavras da sombra cortavam como uma lâmina. Um frio intenso subiu por sua espinha e Júnior se viu em um abismo. Ele olhou para o altar, os símbolos se torcendo sob a luz como se fossem seres vivos. Ele tinha que escolher alguém. Não era apenas uma vida. Era a escolha entre o amor e o medo. O que mais as vozes daquelas sombras demandavam dele. Um novo grito, mais profundo, ecoou pelo bosque. Júnior virou-se para ver de onde vinha. Do fundo da clareira, sombras dançavam na escuridão, lembrando rostos que ele conhecia. Seu coração batia rápido, pulando a cada eco, enquanto lembranças distantes clamavam por ajuda. Seria ele o escolhido? Aquela era sua responsabilidade? Desesperado, ele olhou novamente para a figura do seu avô. Se eu não fizer, eles morrerão. Escolha, Júnior. A voz da sombra agora soava mais distante. Todos os caminhos que você toma a partir daqui determinarão não só a sua vida, mas a de aqueles que você ama. O tempo corre, a escuridão espera. A luz do altar começou a oscilar, e enquanto ele hesitava, um movimento súbito na floresta atraiu sua atenção. Algo se movia rapidamente entre as árvores. Júnior encolheu-se, o terror o consumindo enquanto sentia que a escuridão que o cercava se tornava mais espessa como uma neblina sufocante. Ele não estava sozinho. E naquele momento, ficou claro que nem todas as verdades eram simples. Às vezes, ao buscar a liberdade, o preço a pagar não era apenas de um ser, mas de muitos. O que realmente significava se sacrificar? Júnior estava prestes a descobrir, enquanto a presença obscura na floresta se aproximava mais. Ele mal sabia que algumas escolhas poderiam ter consequências que ecoariam para sempre. Mas quem realmente exigia o sacrifício? E o que aquele ritual revelaria? O vento uivava entre as árvores, arrastando folhas secas que pareciam murmurar segredos há muito enterrados. Júnior sentia seus pelos se arrepiarem ao perceber que a presença se aproximava. Um frio gélido lhe percorreu a coluna. Era como se a floresta se tornasse um labirinto de sombras, cada canto escondendo um mistério sombrio. Ele precisava se decidir rapidamente, não apenas pela própria vida, mas por aqueles que amava. A luz do altar pulsava descontroladamente, e a figura que emergia do escuro não era mais uma sombra indistinta. Agora era uma silhueta definida. Os olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz como se fossem estrelas mortas. Júnior prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. A figura se deteve a poucos passos dele, e ele reconheceu o rosto. Era a sua avó. Júnior, ela sussurrou, a voz suave, mas trêmula. Não me escolha, por favor. Nesse instante, um raio de memória atingiu Júnior. Ele se lembrou de histórias que sua avó contava sobre feitos de bravura e de uma escolha feita anos atrás, quando seu avô foi consumido pela avareza. Era essa a maldição que agora prendia sua família, e ele carregava o fardo. A ideia de sacrificar sua avó parecia impensável, mas o peso do ritual pulsava ao seu redor, exigindo uma decisão. Se eu não fizer nada, vocês estarão em perigo, sua voz ecoou, entrelaçada com um pânico. Mas e se eu sacrificar você? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito desesperado. Isso nunca foi o que eu desejei, querido. Não é você que deve sofrer. Ela respondeu, uma expressão serena, mas triste, mesclada com um toque de urgência em seus olhos. Aquela figura era a representação do amor que Júnior lutaria para proteger. Nesse momento angustiante, a silhueta que estivera atrás da avó começou a emergir lentamente da escuridão. Uma forma esquelética e aterrorizante, olhos injetados em sangue, se aproximava. Júnior sentiu o terror percorrer seu corpo como um choque elétrico. A presença vil parecia agradecer a confusão no coração do rapaz. Era o demônio da maldição, um espírito enfraquecido, mas obstinado. Sacrifício, a criatura sussurrou, a voz um eco de dor infinita. Tantos se perderam nas sombras. Você tem o poder de escolher. Júnior olhou da esposa ao demônio,
em um dilema esmagador. A cada pulsação do altar, ele sentia o peso da escolha pesando mais. Seria a avó a escolha certa? Ele poderia perder uma parte de si mesmo, ou perder tudo. Em um momento de desespero, ele ergueu a mão. A voz falhou, mas a força de um sentimento profundo tomou conta de seu ser. Eu escolho libertar vocês, libertar toda essa dor, mas não ao custo de quem eu amo. As palavras saíram de sua boca como um mantra, apesar do medo. E então, em resposta, o vento uivou com mais força, arrebatando as folhas e fazendo as primeiras luzes do amanhecer filtrarem pela floresta. Mas o demônio riu, uma risada aguda, ecoante e cheia de desespero. Você é apenas um menino, Júnior, e a dor não se extingue sem preço. As sombras giraram em torno dele, como serpentes venenosas, tentando abraçá-lo com a escuridão. Mas a avó estendeu a mão, e Júnior sentiu um calor atravessá-lo, um amor tão intenso, tão real. No fundo de sua alma, uma resposta ardia, e ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra o demônio, mas contra o medo que a sombra trazia. Nesse instante crucial, Júnior soube. As escolhas que ele faria agora iriam além do que podia imaginar. Mas a escuridão crescendo ao seu redor deixava claro que não seria uma luta fácil. O que aconteceria se ele falhasse? A escolha estava prestes a se tornar uma luta contra um passado que clamava por vingança, e as verdadeiras intenções da maldição começavam a se revelar. O tempo se esgotava e a pergunta pairava no ar. Quem realmente seria sacrificado nessa noite maldita? O altar pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse que Júnior tomasse uma decisão antes que a noite se tornasse eterna. A risada do demônio ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao lamento do vento que arrastava folhas secas. A figura macabra olhava fixamente para ele, a saliva escorrendo de uma boca repleta de dentes afiados. Júnior sentiu seu estômago revirar. A culpa por considerar sacrificar sua avó era uma sombra opressiva que se aninhava em seu coração. Você não entende? A voz da avó tremia, enquanto os olhos dela refletiam amor e um medo profundo. Essa escolha vai além de nós. Há uma maldição antiga, algo que seu avô fez. Ele não era só avarento, ele fez um pacto, um que nunca deveria ter sido quebrado. Júnior respirou fundo, tentando recompor seus pensamentos. Uma onda de calor subiu pelo seu corpo quando percebeu que a escolha não era apenas entre sua avó e o demônio. Havia um legado inteiro em jogo, algo que o ligava àquela maldição. O horror do passado começava a se desdobrar em sua mente, como uma sombra que se arrastava, formando um quadro horripilante. Você deve enfrentar a verdade. O demônio rugiu, pressionando-se cada vez mais contra a avó. A culpa de seu avô está sobre você. Ele desequilibrou a linfa da vida e agora você deve pagar. Desesperado, Júnior olhou à volta, buscando uma saída, mas a floresta parecia ter se transformado em um cenário de pesadelos. As árvores, antes amigas, agora sussurravam terror, dando vida a seus medos. Ele se lembrou das histórias de sua avó, de como cada gesto poderia curar ou maldiçoar, mas ao questionar o que realmente sabia, percebeu que ignorava as verdades mais sombrias. Se não soubermos, a maldição permanecerá! Júnior gritou, sua voz se elevando num desespero incandescente. O que ele fez? A avó hesitou, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Ele buscou poder a qualquer custo, e ao fazê-lo, entregou nossa linhagem ao demônio. O que ele tomou foi mais do que riquezas. Ele arriscou a própria alma da família. Você carregará esse peso até encontrar a chave para a libertação. Sejamos livres. O demônio gargalhou, como se as palavras de Júnior fossem apenas um eco distante. Sangue por sangue, a escolha cabe a você. E o amor nunca foi suficiente para quebrar correntes ancestrais. A sombra ao redor parecia se encolher, mas não sem deixar uma frieza solene no ar. O que estava prestes a acontecer não poderia ser desfeito. Júnior sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer contra um ser tão antigo e implacável? Ele olhou para sua avó novamente. Se eu fizer isso, você não voltará, certo? Você ficará presa aqui para sempre.
Amor nunca é em vão. Se houver um caminho para a salvação, ele passa por mim e por você. Eu sempre estarei com você, mesmo que eu não possa voltar ao seu mundo. A declaração dela fez os sentidos de Júnior tonificarem uma sensação de urgência. Ele olhou para o altar uma vez mais, e, mesmo em meio ao pânico, algo dentro dele começou a brilhar mais forte que o frio que o envolvia. Talvez a maldição tivesse uma fraqueza, algo que ele poderia usar. Ao erguer sua mão contra a escuridão crescente, Júnior decidiu confrontar o demônio de uma maneira que nem mesmo ele poderia prever. Eu não permitirei que você leve alguém amado. Se minha avó é parte desse feitiço, então me leve em seu lugar. O demônio hesitou. Um breve lampejo de surpresa atravessou seu rosto cadavérico. O vento parou de uivar, e a floresta ficou em silêncio, como se aguardasse a resposta da obscuridade. Você se oferece como um sacrifício. You're foolish. A tensão aumentava, e a verdade começou a se alinhar em sua mente. A batalha estava apenas começando, e o que seria sacrificado poderia ser bem mais do que sangue. O que Júnior não sabia era que sua escolha ativaria um evento cataclísmico, a verdadeira origem da maldição, uma verdade obscura prestes a ser revelada. A figura do demônio hesitou, mas o riso cru dele logo se reintegrou ao silêncio sufocante da floresta. Júnior sentia a pressão do momento, uma força invisível empurrando-o para a escuridão. Sua mente girava em um turbilhão de medos, lembranças e incertezas. O que ele estava prestes a fazer não era apenas a defesa de sua avó, mas o mergulho em um abismo de desconhecido. Se você se oferece, então a verdade é sua recompensa. O demônio rugiu, seus olhos brilhando com uma luz nauseante. As palavras soaram como um gongo, ressoando ao redor do altar e fazendo as sombras dançarem de maneira grotesca. A avó de Júnior gritou, um som desesperado que quase apagou a risada do demônio. Não, Júnior, você não sabe o que isso implica. Você não pode. A maldição cresce e pode não haver salvação. Mas o que significa tudo isso? Júnior gritou, tomando coragem para se opor ao ser maligno, ignorando a voz da avó. Você já levou tanto de nós. O que mais você quer? Você carrega a marca da culpa. E agora o seu sangue deve se misturar ao meu, para quebrar as correntes da sua linhagem. A verdadeira maldição do seu avô será revelada em um só ato de desespero. Nesse momento, um frio abrupto permeou o local, e Júnior espremeu os olhos, tentando ver além da neblina que se formava. Ele podia sentir as raízes da floresta se contorcendo, como se a própria terra estivesse viva, reagindo ao seu dilema. As árvores sussurravam uma canção de dor, quase uma elegia. Ele tremeu, sentindo que o que estava prestes a acontecer não era somente sobre ele e sua avó, mas sobre a história de toda uma linhagem perdida. O altar começou a brilhar de maneira arrepiante. Um brilho de um vermelho profundo irrompeu dele, e Júnior percebeu que as runas antigas, até então invisíveis, começaram a se acender, desenhando símbolos que pareciam dançar em sua visão. Ele respirou pesadamente, sentindo que estava no centro de algo muito maior do que seu medo. Para enfrentar a verdade, você deve se conhecer. Você é mais do que um simples sacrifício. A essência da sua família vive em você, e o seu papel é muito mais complexo. A voz do demônio se transformou. Agora esgueirava-se entre sussurros e promessas traiçoeiras. Para que você tenha poder, pare de se esconder na sombra. Olhe para o fundo da sua alma, e você encontrará a chave. Júnior hesitou. Enquanto a escuridão tentava envolvê-lo, ele fez um esforço, buscando dentro de si o que sempre pensou que fosse seu verdadeiro eu. As memórias da infância invadiram sua mente, aventuras com sua avó, histórias de bravura contadas sobre a luz do fogo, rituais que pareciam ser uma grande brincadeira. E se houvesse algo além do que me contaram? Algo que meu avô sabia, mas nunca compartilhou. A expressão de sua avó se iluminou por um momento, como se a compreensão estivesse quase à tona. Júnior, você se esqueceu. Todo poder tem um preço, mas grande força pode ser encontrada na solidariedade da família. Não se entregue ao ódio. Lembre-se do amor. Esse momento de clareza trouxe um novo fôlego. Júnior começou a visualizar o que ele poderia fazer. Não só o meu sangue, mas toda a essência do amor que temos pode quebrar a maldição. Gritou, sua certeza crescendo como uma tempestade. O demônio rangeu os dentes, furioso, prontificando-se para atacar. Você não poderá escapar do seu destino. E enquanto a tensão pulsava ao redor do altar, uma nova força se levantou dentro de Júnior. Mas o que essa força realmente significava? Ele não tinha certeza se seria capaz de comandar tal poder, ou se, ao final,
seria consumido pela própria maldição que queria destruir. Diante daquela cena aterradora, uma escolha ainda mais sombria assomava ao fundo de sua mente. E se, para quebrar essa maldição, eu precisasse descobrir o que realmente significa estar ligado ao mal e ao bem? A floresta silenciou novamente, aguardando sua resposta, enquanto o demônio, com os olhos fixos, esperava a próxima jogada de um jogo que parecia interminável. Júnior sentia cada fibra do seu ser pulsando em conflito. O demônio diante dele agora se tornava uma massa de sombras e sussurros, um emaranhado de promessas malignas que pareciam se contorcer em torno de suas pernas, tentando puxá-lo para o abismo que prometia. A avó dele estava em perigo, mas a verdade poderia ser ainda mais devastadora. Todas as histórias que ouvira eram apenas fragmentos de algo muito mais sombrio. Você não conhece o poder que carrega, o demônio sibilou, a voz ecoando nas árvores como se até a floresta estivesse ouvindo. Imagine descobrir o que seu avô realmente fez, a escolha que tomou, e como você é parte disso. O amor é fraco. Júnior fechou os olhos e lembrou da avó, dos olhos dela brilhando diante das histórias da infância. O amor é força, ele gritava por dentro, mas o demônio murmurava suavemente, plantando sementes de dúvida, envolvendo-o numa névoa de desespero. Olhe para o altar, o demônio soprou, e quando Júnior abriu os olhos, o símbolo rubro pulsava, seus desenhos serpenteando como veneno em um corpo. Esses são os ancestrais que você teme, todos se oferecendo a mim. O poder deles flui em suas veias. Súbito, as memórias de seu avô emergiram, os contos sobre pactos, as advertências em meio a risos. Júnior tremeu, o peso das revelações resolvera cair sobre ele como um manto amaldiçoado. Se o poder fluía, então ele poderia usá-lo. Mas a que custo? Você está prestes a entender o que significa ser um verdadeiro descendente, gritou o demônio, a expressão dele distorcida em um sorriso grotesco. A floresta ao redor pareceu responder, as folhas sussurrando em direção a Júnior, como se estivessem torcendo por sua entrega. Aquele impulso, aquela vontade de agir, lutava contra a voz perversa ao seu redor. Você sabe que a maldição do seu avô não vem só do amor, certo? Ela se alimenta do medo, da traição, do sangue que derramaram. O coração de Júnior bombardeava contra o peito e ele sentiu o suor escorrendo pela sua testa. Que tipo de força lhe fora concedida? O que realmente estava prestes a descobrir? Revele-se, expulse a essência do seu ser, salte e sacrifique-se, e você poderá fazer o que quiser. O demônio era uma tempestade de palavras, tentando dominá-lo. Mas Júnior não estava fazendo isso apenas por si. Ele estava defendendo sua avó. O que é a verdade que você esconde? O que aconteceu com meu avô? Sua avó soou firme, desafiadora. E naquele instante, um estalo. A neblina começou a se dissipar lentamente, revelando figuras em sua memória, sombras familiares ao redor do altar. Ele viu seus ancestrais, e não eram apenas rostos, eram expressões de dor e desespero, seres aprisionados em um ciclo de sacrifícios. Você deve decidir, garoto, sussurrou uma voz familiar, que agora era cada vez mais clara. Era sua avó, mas não apenas a mulher que ele conhecia, era a guardiã, a defensora. Saiba o que quer. O poder pode vir de um lugar que nunca imaginei. Lembre-se da luz. Os demônios da floresta começaram a se agitar. A dança das sombras se intensificava ao redor de Júnior. Você se atreve a reverter tudo. A maldição não se desfaz facilmente. Júnior sentiu o peso das escolhas passadas de sua família pressionando-o. Ele sabia que a verdadeira luta não era apenas contra o demônio, mas contra a própria sombra da história familiar que se enredava a cada geração. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou mais forte. A tempestade de sombras recuou momentaneamente, como se estivesse buscando o próximo movimento. Júnior observou os olhos da avó brilhando mais intensamente, desafiando-o a prosseguir. E no olhar dela, ele encontrou a resposta que precisava. Se você quer poder, venha e pague o preço, disse o demônio, agora dançando ao redor, ansioso pelo seu lapso de escolha. Mas enquanto o terror do momento o dominava, uma ideia ousada iluminou as sombras dentro dele.
Júnior sabia que a escolha não era simples sacrifício. A verdadeira essência estava na união. Se a maldição é uma corrente, eu vou ser o elo que a quebra. Com o coração disparado e a determinação tomando conta, ele estendeu as mãos e sentiu a vibração das correntes ancestrais tentando amarrá-lo. O altar parecia um campo de batalha de energias. Ele não sabia o que aconteceria em seguida, mas estava decidido a descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio abismo que agora se abria diante dele. A floresta silenciou novamente e as figuras familiares flutuaram ao seu redor, esperando a decisão final. Qual seria o preço? Que revelações estariam à espera no fundo daquela verdade obscura? Diante da peleja, a batalha entre luz e sombra se acentuava. Assim, o destino de sua linhagem e a maldição se entrelaçavam mais uma vez, e Júnior percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. As palavras ecoavam em sua mente, reverberando como um tambor que batia freneticamente. Júnior se viu envolto em uma onda de poder e medo, a pressão crescendo ao seu redor. As sombras pareciam querer dominá-lo novamente, mas ele resistiu. Como um fio de luz entre as trevas, a determinação crescia a cada segundo. Se a maldição é uma corrente, eu vou ser o elo que a quebra. A frase ressoou nas paredes da floresta, e as sombras hesitaram, apenas por um instante. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele não sabia ao certo como canalizar aquele poder ancestral, mas sentiu a energia pulsar sob sua pele, como se as memórias dos ancestrais clamassem por liberdade. Cada nota de dor e sacrifício das gerações passadas o invadia. Ele estendeu as mãos, atraindo aquele poder, e fechou os olhos, buscando a conexão com a avó e os que vieram antes dele. "Eu aceito!" gritou Júnior, sua voz rompendo as correntes de silêncio. Um grito que vinha do fundo do seu ser, atravessando o espaço e tempo. A luz pulsante ao seu redor começou a girar, formando um vórtice que envolvia o altar e as entidades ali presas. "Você não sabe o que está fazendo!" rugiu o demônio, a raiva retumbando como um trovão. As sombras começaram a se agitar, a dor e o desespero crescendo em um clamor ensurdecedor, como se a floresta estivesse rugindo junto com ele. E então, algo inesperado aconteceu. As figuras de seus ancestrais começaram a se materializar com mais clareza. Suas expressões eram um emaranhado de dor e esperança. "Liberte-nos!" ecoaram suas vozes, formando uma melodia cortante que invadia a alma de Júnior. Ele podia sentir cada lágrima, cada lamento, cada desejo de redenção. "Eu não posso fazer isso sozinho. Preciso de vocês", disse, ofegante. Um peso imenso parecia estar sobre seus ombros, o delírio de aceitar o peso do que estava por vir. "Sejam a luz que me guia." Nesse instante, uma onda de energia explodiu do altar. As sombras começaram a desvanecer e um vento forte varreu a floresta, como se a natureza estivesse respondendo ao clamor ancestral. Um brilho intenso ofuscou Júnior, enquanto um rugido de desafio ecoou ao longe. Ele sentiu a ligação ser fortalecida e os braços de seus ancestrais se unindo a ele, formando um circuito de luz. Mas a fúria do demônio era insaciável. "Não, eu não permitirei que você escape. Você é meu!" A criatura se contorceu, puxando a energia ao seu redor, tentando arrancar Júnior daquele estado de transe. Suddenly, um grito cortante reverberou na floresta. Era a avó de Júnior, a poderosa guardiã que, mesmo presa às sombras, ainda se negava a desistir. "Júnior, lembre-se do que te ensinei. O amor é a chave. O amor é a fraqueza que se transforma em força." Júnior ouviu as palavras dele como um farol em meio à escuridão. Numa fração de segundo, ele percebeu que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que vieram antes dele e que ainda sofriam. Abrindo os olhos, ele canalizou o amor que sentia pela avó, pela sua história. "Eu me recuso a ser parte disso", ele garantiu, determinado. Após isso, um grito poderoso escapuliu de seus lábios, uma combinação de amor e dor. A luz em suas mãos cresceu intensamente, envolvendo-o completamente. Ao fazer isso, ele viu as sombras da floresta se agitando em fúria, enquanto um alvoroço terrível tomava conta do ambiente. A fusão de amor e poder ancestral pareceu vencer a escuridão, mas não sem custos. As formas familiares começaram a desvanecer e a batalha da luz contra as trevas intensificava-se. A floresta tremeu e Júnior percebeu que a verdadeira revelação estava chegando, não apenas a dele, mas de toda a sua linhagem. Então, em meio à batalha, uma voz sombria sussurrou ao seu ouvido. "Você acha que venceu. O verdadeiro teste ainda está por vir.
você está prestes a descobrir a verdadeira natureza da maldição. A tremenda energia ao redor dele começou a se agitar novamente. As sombras voltavam, agora mais furiosas e sedentas, como se estivessem se reagrupando para um último ataque. Júnior estava prestes a ser consumido pelo peso das revelações que ainda aguardavam para se manifestar. A verdade cruel e sombria de sua família estava quase ao alcance de suas mãos, e a batalha estava prestes a atingir um clímax aterrorizante. Ele se preparou, sabendo que o verdadeiro terror não era o que estava diante dele, mas o legado que ele ainda precisava encarar. Júnior sentiu a energia ao seu redor pulsar com intensidade. O altar resplandecia e a luz parecia formar um escudo protetor, mas a escuridão não recuava. "O que quero?" Uma frase ecoava em seu interior. Ele sabia que a verdadeira escolha estava prestes a ser feita. As silhuetas dos ancestrais flutuavam à sua volta, e a avó dele aparecia como um espírito luminoso. "O amor e o sacrifício são poderosos, Júnior, mas o que você precisa entender é que a verdadeira força reside na unidade e no perdão. O amor pode não ser apenas um sacrifício, mas uma redenção." As sombras se agitaram, os rostos dos vizinhos desaparecidos aparecendo nas trevas, clamando por liberação e revelação. Júnior olhou para eles, percebendo que não eram apenas vítimas da maldição, mas parte de sua própria história. Com um impulso feroz, ele fez um gesto para unir todos. "Juntos, nós podemos quebrar isso." Então, algo extraordinário aconteceu. Júnior começou a sentir uma conexão profunda com cada um deles. O medo, o desespero e a dor foram substituídos por uma onda de amor e solidariedade. Era como se todos os espíritos que ali estavam se unissem em um só. "Estamos prontos para quebrar as correntes", gritou, o coração pulsando forte. A luz ao redor do altar explodiu em cores vibrantes e um grito do demônio ecoou na floresta, ecoando como um lamento. "Você se atreve a me desafiar? Você não sabe o que fez. A verdade que carregamos é mais pesada do que você imagina." Nesse momento, Júnior viu seu avô, não mais como uma sombra, mas como um homem atormentado, cercado por sombras, que clamava por perdão. A imagem chocou Júnior. Seu avô estava preso naquela maldição, assim como todos os outros. "É hora de enfrentar a verdade. Liberte-nos." O clamor dos ancestrais pulsava como um mantra. A luz cresceu, envolvendo Júnior e seus ancestrais em uma aura brilhante. O altar parecia vibrar e a conexão entre eles se intensificava. "O que você fez, avô? O que me deixou preso a isso?" O questionamento brotou dentro dele como uma descarga elétrica. "No fundo da escuridão, muitos segredos se escondem. Eu fiz um pacto, mas o que perdi foi mais do que riqueza. Foi a essência da nossa família." A imagem do avô dizia, e a tristeza em seu olhar era palpável. O amor não deve ser sacrificado. Deve ser a chave para a liberdade. Naquele instante, Júnior compreendeu. O pavor que o consumia não era só sobre o que estava em jogo, mas sobre o que significava realmente ser parte de uma linhagem. "Se o amor é a chave, então vamos usar isso", ele gritou, sentindo a força da conexão entre eles explodir como um incêndio. O demônio, agora desesperado, lutou para se manter. "Vocês nunca poderão escapar. Esta maldição foi selada em sangue." Um vento uivante cortava a floresta e as sombras pareciam se contorcer em fúria. Elas atacaram com raiva, mas Júnior se manteve firme. "Nosso amor é maior do que sua escuridão." Por um momento tudo ficou em silêncio. A verdade que ele quase não conseguia entender começou a emergir de dentro dele. "Não é só sobre liberar a dor passada", afirmou, "mas também sobre aceitar quem somos e juntos curar." Então a luz do altar irrompeu como um raio, e as energias dos ancestrais se entrelaçaram em uma onda de força que debatou contra a escuridão. O demônio gritou, sua forma distorcendo-se em uma massa de pânico. "Não, não, isso não é possível." E, em um último esforço, Júnior segurou a mão da avó enquanto as correntes de amor e dor começavam a se dissipar. "Juntos, quebramos as correntes", gritou. Uma explosão de luz despejou o demônio, fazendo com que as sombras se evaporassem em um esplendor de cores. A floresta estava em silêncio, um tremor de alívio pairando no ar. Júnior caiu de joelhos, exausto, mas com o coração leve. Ele olhou em volta. Não só a escuridão se dissipara, mas o vazio deixado por cada vizinho perdido começou a se sentir preenchido pela presença reconfortante de seus ancestrais. "Você fez bem, Júnior." A
a avó disse, e sua forma começava a brilhar ainda mais intensamente. Agora estamos livres. O amor prevaleceu, e sua coragem nos uniu de novo. O legado não é mais uma maldição, mas uma história de amor e superação. Júnior sorriu entre lágrimas, sentindo uma mistura de alívio e dor. Ele sabia que a verdade que agora recomeçava não só pertencia a ele, mas a todos que o cercavam. Uma nova história, onde o amor triunfava sobre medo. Então, em um último olhar, ele viu todos os rostos felizes ao seu redor. Não era um fim, mas um novo começo. Agora era sua vez de contar as histórias, de quebrar o ciclo da dor e reescrever o destino da família. E assim, a floresta, que um dia fora o palco de horrores, agora exalava vida e esperança. Agora chegou a hora de você fazer parte disso. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Queremos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.